Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Juízes capítulo 2. Deus repreende os israelitas à morte de Josué. Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que viram todos os grandes feitos pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoravam, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos inimigos ao redor. E não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrara da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa do que os apertavam e os oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, recidiam e se tornavam piores do que seus pais. Misericórdia, aleluia, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os a eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante de nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas, por prova a Israel, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais os guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Olha, eles estão fazendo aqui um link, amém? O escritor está fazendo o link do período de Josué na transição para o período de Juízes, amém? É um período de transição aqui e ele está fazendo esse link, está fazendo essa ligação. O que é que nós vemos aqui, né? Coisas interessantes que nós precisamos entender, né? Ele vem fazendo aquela relação na repreensão ao seu povo, na repreensão aos israelitas, fazendo com que eles sejam conscientes de que, se forem obedientes à aliança que Deus fez com ele, Deus expulsará os inimigos, Deus
fará com que eles herdem as promessas prometidas aos patriarcas, amém, de quem são descendentes, mas que se eles não obedecerem ao Senhor, Deus não expulsará os inimigos, e os inimigos serão como vergões nas suas costas, né? Vão fazer com que eles sofram. Uma coisa interessante aqui é que nós vamos observar no versículo 10, que diz assim: foi também congregada a seu pai toda aquela geração, e outra geração após se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Olha, morreu Josué, morreu toda a geração de Josué, né? Toda aquela geração passou e uma nova geração surgiu, que não conhecia o Senhor. Veja, que essa geração pós-morte de Josué falhou em não ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, né? Eles, depois que herdaram a terra, depois que construíram cidades, depois que habitaram em casas, né, pegaram vinhas, animais, o espólio da guerra, eles se esqueceram de quem tinha dado vitória a eles. E não passaram isso para os seus filhos. E aqui surge uma geração o quê? Que não conhece a Deus, vai ter muita dificuldade, porque vai se comportar de forma equivocada, vai adorar a deuses que não são deuses, vai servir a deuses que não são deuses, vão se prostituir, vão pecar, e o Senhor vai ficar também perplexo, né? Porque, olha, eu levantei esse povo, eu ungi esse povo, eu dei vitória a esse povo, eu dei bens a esse povo, eu dei paz a esse povo, né? Nós vimos que Josué terminou assim, né? O povo estava em paz, mas muitas vezes a paz faz com que o povo relaxe, a prosperidade faz com que o povo se volte para a bênção e esqueça o abençoador. E isso é muito perigoso, porque isso aconteceu não somente com essa geração, mas isso aconteceu como um ciclo constante, e nós vamos ver isso no livro de Juízes. Amém? É interessante isso. O verso 11 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor, pois serviram aos Balaíns. Meu Jesus, misericórdia. Amém? Esse refrão é parte de uma sequência de acontecimentos que se repete no livro de Juízes. Primeiro, a apostasia de Israel. Depois, punição pelas mãos dos povos estrangeiros. Depois, arrependimento de Israel. Quarto, salvação pela intermediação de um libertador capacitado pelo Espírito de Deus. Então, nós vamos ver esse ciclo acontecendo, né, constantemente no livro. E nós vamos ver como é perigoso, amém? Vamos dizer assim, a paz, a prosperidade, como é perigoso nós desfrutarmos de coisas boas, porque senão a gente vai se voltar para essas coisas e vai esquecer de quem nos abençoou para que nós pudéssemos ter aquelas coisas, amém? É muito comum a gente ver as pessoas chegarem na igreja com grande dificuldade, em grande aperto, vivenciando grandes lutas, ouvem o evangelho, recebem o evangelho, né? Deus age na vida delas, mas infelizmente, por falta de uma renovação da mente, por falta de um firme e sólido fundamento do conhecimento da palavra e da aliança que tem com Deus através de Jesus Cristo, eles depois começam a ficarem negligentes, começam a se deixar vencer pelo sono, pela preguiça, não tem aquela disposição de buscar ao Senhor quando estava sofrendo, né? O sofrimento fez com que eles buscassem a Deus, mas a bênção de Deus, né, fez com que alguns, infelizmente, relaxassem no seu buscar a Deus, no seu serviço a Deus. E nós não podemos relaxar no serviço a Deus, amém? Quando Cristo nos salva, Ele nos salva com um propósito. Nós vivemos a vida dele. Nós sermos agentes de Deus na terra. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Senão nós podemos cair no erro que esses povos caíram. Amém? A fé enxerga além das tentações e obstáculos, sabendo que Deus é soberano sobre tudo isso e usa as dificuldades para nos moldar e fortalecer nas batalhas futuras. A fé também conta com Deus sempre presente, que oferece as respostas necessárias e supre as necessidades atuais. Então, aceite a adversidade e escolha a oposição.
e acolha a oposição. Creia que Deus as usará para treiná-lo na obediência e para fortalecê-lo na luta espiritual. Amém? Quando você percebe aquela dificuldade e aquela oposição como algo que você precisa se posicionar espiritualmente e não como se Deus estivesse lhe tentando, lhe testando, você é tão fiel, mas Deus não olha para você. Isso é um erro, isso é um equívoco. Você está aceitando os dardos inflamados do maligno. Então é muito importante você entender isso. Outra coisa, evite contar com o ser humano devido à falta de confiança na presença de Deus. Geralmente, quando a gente não confia na presença de Deus, a gente vai tentar se amparar no braço do homem. E é aí que nós caímos uma segunda vez. Amém? Somente a fé em Deus o honrará. O resultado final é que você receberá aquilo que tensiona para você. Amém? Então, amados, sirva a Deus de forma fiel naquilo que Deus tem lhe falado, naquilo que você tem aprendido. Não se deixe enganar e não se deixe levar, né, pelo canto da sereia. Amém? Espero que você esteja sendo abençoado. Tem muita coisa que nós vamos aprender nesse livro. Esse livro é fascinante, mas se liga para esse ciclo, certo? Bondade e vitória, aí apostasia, escravidão, arrependimento, um juiz é levantado e de novo o povo tem paz e bondade, vitória, amém? E depois, infelizmente, eles vão apostatar novamente. Não seja um apóstata. O que é isso? Alguém que abandona, alguém que deixa a fé para viver de novo nas emoções, na alma, amém? No natural, em nome de Jesus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.